Embaixo da cidade mais bonita do mundo, existe uma floresta enterrada, de cabeça para baixo, milhões de troncos de madeira fincados na lama. Só para erguer uma única igreja, foram mais de 1 milhão deles. É sobre eles, e não sobre rocha, que Veneza inteira se equilibra. Só que madeira embaixo d'água apodrece. O pântano engole o que botam sobre ele, e o mar sobe mais a cada ano. Qualquer uma dessas 3 forças já devia ter afundado Veneza há séculos. Pelo manual da engenharia, essa cidade não deveria existir. Então, como é que ela ainda está aqui? Comece pelo chão, ou pela falta dele. Veneza não foi construída numa ilha. Foi construída num pântano. O fundo da laguna é lama mole, daquela em que o pé afunda e não acha apoio. Pôr uma catedral de pedra em cima disso é como equilibrar um tijolo num prato de pudim. Entorta, escorrega e some. E não dava para escolher terreno melhor. Os primeiros venezianos eram refugiados, fugindo das invasões bárbaras. Átila, os lombardos. E a laguna era o único lugar que a cavalaria não alcançava. Eles tinham que fazer a pedra parar de pé em cima do pudim. A solução não foi secar a lama, foi atravessar ela. Alguns metros abaixo do lodo existe uma camada de argila dura. O caranto. Eles cravaram troncos na vertical, um colado no outro, martelando até a ponta travar nessa base firme. E não usaram qualquer madeira. Escolheram lariço e carvalho. O lariço tem uma resina natural que resiste à água. Para uma única igreja, a Salute foram 1.106.657 estacas. Veneza inteira é uma floresta enterrada de cabeça para baixo. Mas tinha uma armadilha, a mesma que abriu o vídeo. Toda essa floresta afogada devia ter apodrecido em décadas. Só que quem apodrece a madeira são micróbios, e micróbios precisam de oxigênio. Enterrado na lama, selado pelo sedimento, não chega ar. Sem oxigênio, o micróbio não vive e o tronco não apodrece. E aí a laguna faz o resto. Os minerais da água vão entrando nos poros da madeira e endurecendo ela por dentro, devagar, por séculos. A floresta de Veneza não virou pó. Foi virando quase pedra. Quando o chão é ruim, você não vence ficando mais pesado. Vence atravessando. E às vezes o que destruiria uma coisa no ar é exatamente o que a salva embaixo d'água. E a lama foi o problema fácil. Resolver a fundação criou um problema 1 palmo acima. Se a madeira se salva afogada, o tijolo logo acima dela corre perigo, porque a água sobe. Encoste a ponta de um guardanapo na água. Ela escala sozinha pelo papel. O tijolo poroso faz igual, e a parede apodrece de baixo para cima. Então, antes do primeiro tijolo, eles assentavam uma faixa de pedra de Ístria, um calcário tão denso que a água não atravessa. Uma costura impermeável entre o mundo molhado de baixo e a cidade seca de cima. Repare na base branca dos palácios, na beira do canal. É ali a linha exata até onde a água tem permissão de chegar, e nem um dedo além. Você não expulsa a água. Você decide, ao milímetro, até onde ela pode subir. Mas até a melhor engenharia tem um limite, e Veneza viu o dela cair. 14 de julho de 1902. O campanário de São Marcos, a torre mais alta da cidade, já vinha rachado havia séculos. Tinha sido atingido por raios 8 vezes, e uma fenda aberta em 1745 nunca curou direito. Naquele julho, operários abriram a base da torre para trocar uma viga. E aí veio o aviso que ninguém ouviu. Por uma semana, a torre tremeu, e os marquinhos de vidro que eles enfiaram nas fendas para vigiar iam quebrando, um a um. No dia 14, às 9h45 da manhã, ela desabou inteira na praça. A única vítima foi o gato do zelador, que se recusou a sair. A cidade reconstruiu a torre igualzinha, onde estava, como era.
mas fez uma troca que diz tudo sobre o que vinha pela frente. Arrancou a velha fundação de madeira e pôs concreto. Nenhuma solução é para sempre. A água não precisa vencer, só precisa de tempo e de um descuido. E o século XX ia testar não uma torre, ia testar a cidade inteira. Até aqui foi a parte que deu certo. O que vem é a noite em que Veneza quase virou lenda. 97% da cidade debaixo d'água. E a aposta que salvou tudo. Se você gosta de ver o impossível ficar de pé, esse canal é seu. Se inscreve e curte esse vídeo. E no primeiro link da descrição tem um caminho para levar isso para o que você constrói. Por 1000 anos a ameaça veio devagar. Aí o século XX acelerou tudo, e parte da culpa foi da própria Veneza. Fábricas em terra firme começaram a bombear a água do lençol embaixo da laguna, e a cidade afundou. Num único ano, entre 68 e 69, ela cedeu 14 milímetros, quase 10 vezes o ritmo natural. Ao mesmo tempo, do outro lado da conta o mar subia. Duas curvas vindas de direções opostas, se aproximando. Elas se encontraram da pior forma em 4 de novembro de 1966. Um vento sirocco empurrou o Adriático para dentro da laguna e prendeu a maré sem deixar baixar. A água subiu e não parou. 1,94 m acima do normal, a maior cheia da história. 97% de Veneza debaixo d'água em uma só noite. Aquela noite mudou tudo, e a resposta de Veneza veio em duas frentes. Primeira, pararam de cavar o próprio buraco. Proibiram o bombeamento de água, e a cidade parou de afundar por mão própria. Mas a segunda frente contra o mar exigia algo que nunca tinha sido feito: uma porta no fundo do mar. Nas 3 bocas por onde o Adriático entra na laguna, Lido, Malamocco e Chioggia, existem 78 comportas de aço, deitadas no leito, invisíveis. No dia a dia, ninguém sabe que estão ali. Quando uma maré perigosa é prevista, ar comprimido enche as comportas, expulsa a água de dentro e elas sobem do fundo, uma parede que emerge do próprio mar e fecha a laguna como uma porta. 3 de outubro de 2020. Pela primeira vez em 14 séculos, a cidade fechou essa porta. O Adriático subiu lá fora, e Veneza, do lado de dentro, ficou seca. E aquela floresta afogada que abriu o vídeo continua lá embaixo, segurando tudo. Agora, com uma porta no mar, ela ganhou tempo. Contra um inimigo que você não derrota, não se faz um muro maior. Faz-se uma porta e para de cavar o próprio buraco. Mas tinha uma força que nenhuma planta de engenharia previu: a ganância. A porta que ia salvar Veneza custou 6 bilhões e 200 milhões de euros, o dobro do orçado, e atrasou 6 anos. E boa parte do dinheiro que sumiu no caminho não foi para a obra. Em junho de 2014, a polícia italiana prendeu 35 pessoas de uma vez, incluindo o prefeito de Veneza. Um fundo secreto de 25 milhões de euros pagava propina para liberar o projeto. A obra erguida para salvar a cidade da água virou o maior monumento de corrupção do país. Em 1600 anos, a água nunca foi o inimigo mais difícil de Veneza. A própria gente foi. E no fim, é isso que Veneza ensina. A lama virou proteção. A madeira sobreviveu porque ficou afogada. A água que parecia inimiga virou parte da cidade. Veneza não venceu a natureza no grito. Ela pegou aquilo que podia afundar tudo e transformou em alicerce. Talvez por isso continue de pé há cerca de 1600 anos, enquanto impérios inteiros viraram ruína em terra firme. E talvez seja aí que essa história deixa de ser só sobre Veneza. Porque o desafio que hoje parece que vai te afundar pode ser exatamente o terreno onde você vai aprender a construir. A fundação do próximo nível, aquele que te aproxima do que você sonha e que você ainda nem enxerga daqui. Mas agora eu quero saber de você. Salvar Veneza
É o triunfo mais bonito da engenharia humana? Ou é orgulho caro demais tentando vencer um mar que não vai parar de subir? Eu já tenho a minha resposta, mas é a sua que eu quero ler aqui embaixo.